Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, verso de número 1, como estamos iniciando o capítulo 17, verso 1. Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e o divino e amado Espírito Santo de Deus, que nos livra de todo mal, de toda doença e de todo pecado. Glória a Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, em honra a Jesus Cristo. Glória somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Apocalipse 17, verso 1, diz assim o relato do apóstolo João. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíam com ela, e os habitantes da terra se embriagavam com o vinho de sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e vi uma mulher montada em uma besta vermelha, coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Até aqui por enquanto. Estávamos ontem vendo o efeito da taça, da 7ª taça, da última taça. E um dos efeitos era que Babel, a Grande, seria julgada, vai ser julgada. Babel aqui, no capítulo de número 17, ela é representada por essa mulher que João vê. O que João está vendo aqui, uma mulher montada em cima da besta, não é uma mulher de verdade, não é uma pessoa. É uma cidade. O anjo ele leva João no espírito para um deserto. Então o anjo me levou no Espírito Santo para um deserto e vi uma mulher montada em uma besta vermelha, coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ontem, na pregação de ontem, quando a taça foi derramada, eu quis mostrar e foquei em mostrar que a grande cidade que é sempre citada no livro de Apocalipse e em todos os outros livros é a mesma Babel, que também é chamada a Grande. Que muitas pessoas insistem em dizer que Babel a Grande, a chamada Grande, é a Igreja Católica. Porém, vimos ontem como as pessoas da terra lamentavam por ela. E a todo tempo, os comerciantes, os navegantes, as pessoas que viviam às custas dessa Babel a Grande, as pessoas, todas elas chamavam ela de a grande cidade. Obviamente, sabemos que a Igreja Católica não é cidade, é instituição. É um grupo de pessoas, não uma cidade. Porém, muito bem, aqui vemos que Babel ela é representada por uma mulher. E essa mulher ela está sentada sobre uma besta. Essa besta ela é vermelha. Ela tem nomes blasfemos, ela é coberta de nomes blasfemos. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O que é que a gente pode dizer dessa besta? É o anticristo? Com certeza. Porque, minhas irmãs, se voltarmos lá no capítulo 13, que é onde aparece o anticristo, e a gente for ver a aparência com que ele é descrito, é exatamente a aparência dessa besta que a mulher está montada. Uma besta vermelha, com 7 cabeças, 10 chifres, cobertas de nomes blasfemos. Vamos reler aqui Apocalipse 17, verso de número 3. Então o anjo me levou no Espírito Santo para um deserto, e vi uma mulher montada em uma besta vermelha, coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora vamos ler Apocalipse 13, verso de número 1. Apocalipse 13, verso de número 1. Vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre seus chifres haviam 10 coroas reais, e sobre suas cabeças
nomes blasfemos. Então veja que ontem eu estava mostrando evidências de que Babel, a grande, é a grande cidade Jerusalém. E quando a gente se dá conta de que Babel, a grande, está montada na besta, e que a besta a conduz, a leva para lá, a leva para cá, se confirma muito mais, endossa muito mais, é mais uma evidência de que se trata de Jerusalém, porque Jesus Cristo avisou que o anticristo invadiria Jerusalém, estabeleceria o seu trono em Jerusalém. A segunda carta de Tessalonicenses de Paulo vai dizer que o anticristo vai invadir Jerusalém e vai se estabelecer em Jerusalém. O livro de Daniel, que fala do anticristo, diz que o anticristo ele vai invadir Jerusalém, vai vir para Jerusalém e se estabelecer em Jerusalém. Ontem lemos que essa mulher, Babel, que está montada sobre a besta, ela vai ser estraçalhada pela besta. Assim como vimos Israel sendo estraçalhada no capítulo de número 11 do livro de Apocalipse, estraçalhada por 1260 dias. A mesma coisa acontece no livro de Daniel, a besta estraçalhando, derrubando Jerusalém por 1260 dias. O que acontece no final desse capítulo, capítulo de número 17, onde a besta vai pisar Babel, a grande, essa mulher. Vamos ver as características dessa mulher que é descrita no próximo verso. Apocalipse 17, verso de número 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em sua mão havia um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. Em sua testa estava escrito um nome com um significado oculto: Babel, a grande, mãe das prostitutas e das obscenidades da terra. Até aqui por enquanto. Agora a gente viu as características da besta, que ela estava montada, que é as mesmas características do anticristo, que foi relatado no primeiro verso do capítulo de número 13 do livro de Apocalipse. Obviamente, aprendemos que aquela aparência não é a aparência física, mas a aparência espiritual das coisas. Da mesma forma que aqui Babel é representada por uma mulher, mas não é uma pessoa, é uma cidade. Aqui é a aparência espiritual das coisas. Não pense que você vai ver um animal de 7 cabeças, com 10 chifres, andando pela rua no fim dos tempos. Isso é a aparência espiritual das coisas. Isso fica claro pelo final desse capítulo, onde vai explicar o significado dos 10 chifres, onde vai explicar o significado das cabeças. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. João ele começa a descrever a aparência dessa mulher que ele está vendo. Essa mulher ela está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Eu vejo aqui uma semelhança muito grande com as vestes sacerdotais de Arão. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Vou deixar esse assunto das vestes dela para o capítulo de número 18, onde descreve muito melhor as roupas dela, e assim a gente pode, com muito mais detalhes, mostrar muito mais semelhança com as vestes que os sacerdotes usavam no templo de Deus. Aí você pode perguntar, mas o que é que tem a ver a roupa dos sacerdotes com a roupa da grande prostituta dessa cidade? Porque sabemos, pelo que o Senhor Jesus avisou e pelo que o profeta Daniel profetizou, que quando o anticristo vier para tomar conta de Jerusalém, haverá um terceiro templo reconstruído em Jerusalém. E esse terceiro templo, obviamente, os judeus vão se vestir
totalmente semelhantes à Bíblia, aos tempos de Moisés. Porque vão querer fazer o templo exatamente como descrito na Bíblia, vão reunir os utensílios exatamente descritos na Bíblia, as cores das roupas, o material das roupas, o modo de sua construção, vão fazer tudo exatamente como está na Bíblia, com uma diferença: não vai ser Deus quem vai fazer parte disso. E na verdade não foi Deus quem ordenou tudo isso. Mas aqui eu não posso entrar no assunto, no mérito das roupas da prostituta agora, porque o capítulo de número 17 ele dá detalhes, mas dá pouco detalhe. O próximo capítulo que vamos ler nas próximas pregações, eles vão dar muito mais detalhe, que vai ser importante para a gente entrar e ver as roupas dos sacerdotes e suas semelhanças com as roupas da prostituta. Porém, uma coisa que podemos analisar nessa pregação, porque temos detalhes suficientes. No capítulo de número 17, no verso de número 5, diz o seguinte da prostituta: em sua testa estava escrito um nome com significado oculto: Babel, a grande, mãe das prostitutas e das obscenidades da terra. Isso aqui também é uma cópia das vestes sacerdotais do sumo sacerdote, que foi ordenado primeiramente a Arão usar e posteriormente seus descendentes. Vamos ler o livro de Êxodos e analisar a roupa sacerdotal, não completamente, mas o que vai na testa do sacerdote. Vamos ler aqui o livro de Êxodo, capítulo de número 28, verso de número 36. O Senhor vai falar o seguinte acerca das vestes sacerdotais do sumo sacerdote. Êxodo 28, 36. Diz assim a palavra do Senhor: Êxodo 28, 36. Faça um ornamento de ouro puro e grave sobre ele um selo escrito: separado para o Senhor. Prenda-o ao turbante com um cordão azul na parte da frente do turbante, sobre a testa de Arão, pois Arão carrega a culpa dos muitos erros cometidos pelo povo de Israel na consagração de suas ofertas sagradas. Esse ornamento deverá estar sempre sobre sua testa, para que as ofertas feitas ao Senhor sejam aceitas por ele. Por que eu estou tentando mostrar as roupas da prostituta, pelo menos em parte, porque hoje não vou fazer a parte do turbante, do colete, das vestes completas do sacerdote, mas estou fazendo a parte do que vai na testa do sacerdote, em comparação com o que está escrito na testa da prostituta. Porque no passado, minhas irmãs, quando Israel estava debaixo da ordem do Senhor, esperando o Messias, não havia rejeitado o Messias, Israel era representada pelo sacerdote. Diante de Deus, quem representava o povo era o sacerdote, o sumo sacerdote especificamente. Ele se vestia de uma forma, tinha um nome consagrado ao Senhor, separado ao Senhor, no seu turbante, bem acima de sua testa. Ele se vestia com linho, com púrpura, azul, escarlate. Mas nos tempos do anticristo, quando o povo judeu vai reconstruir o terceiro templo, a gente deve entender de que eles já não são mais aquele povo inocente, aquele povo que andava com Deus, vendo milagres e maravilhas. Jerusalém, no livro de Apocalipse, nos tempos do anticristo, ela se torna a capital do império perseguidor dos filhos de Jesus. E aquilo que outrora era sacerdócio de Deus, do Deus Altíssimo,
que tinha na sua testa o nome consagrado, separado para o Senhor, que se vestia dentro do templo de Deus com escarlate, com azul, com púrpura e com linho. Aqui vemos o povo de Israel totalmente deformado. Já não é mais um sacerdote, é uma prostituta. E apesar de que se veste com linho, com púrpura e escarlate, e apesar de ter algo gravado na sua testa, já não é mais um representante da glória de Deus. Agora não é um sacerdote, agora é uma prostituta. Agora não vemos mais o nome consagrado ao Senhor na sua testa, vemos Babel, a grande. E apesar de ter aqui o linho, a púrpura, o escarlate, que é as cores sacerdotais, vemos que o que a prostituta está apresentando não é uma oferta para Deus, mas é uma taça cheia de coisa repugnante e da impureza de sua prostituição. Apocalipse 17, verso de número 6. Vi a mulher embriagada com o sangue do povo de Deus, isto é, com o sangue das pessoas que testemunham sobre Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Pois muito bem. Vamos aqui lembrar do histórico de Israel. Poderíamos pensar em que realmente isso aqui é a Igreja Católica, que quanto mais a gente vê as características da prostituta, a gente se dá conta que se parece muito com a Igreja Católica. Esse povo aqui está embriagado com o sangue do povo de Deus. Por quantos, vamos dizer assim, milênios, 2 milênios praticamente, somos perseguidos pelos católicos. Alguns podem dizer que não, mas quando eu falo perseguidos pelos católicos, não é pelo seu vizinho que não entende nada da Bíblia. É pelo que está lá em Roma, lá no Vaticano. De fato, os cristãos foram mortos, foram inquiridos e executados, torturados, muitos tiveram suas línguas arrancadas. Há uma punição católica da era medieval para os cristãos, para quem lia a Bíblia. Isso o padre não vai dizer, isso o Papa não vai dizer. Mas tem os registros históricos. Eles pegavam as línguas dos cristãos, colocavam na parede, martelava, pregava a pessoa na parede, pendurava a pessoa na parede com a própria língua. E até que a pessoa perdesse a força, quanto mais a pessoa tentava baixar a cabeça, mais esticava. Isso são apenas poucos relatos do que eu não sei nem como dizer isso aqui. Mas a Igreja Católica, isso é apenas um relato do que a Igreja Católica fez. Enfim. E agora que a gente vê que a mulher, a prostituta, ela está embriagada com o sangue do povo de Deus, isto é, com o sangue das pessoas que testemunham sobre Jesus, a gente pode pensar realmente que é a Igreja Católica, mas devemos lembrar uma coisa. O que está escrito na testa dessa prostituta é Babel, a grande, mãe das prostitutas e das obscenidades da terra. Devemos lembrar que essa Babel é uma cidade. E eu sei que, retirando o detalhe de que Babel é uma cidade, os católicos são um grupo, são uma instituição, não há muita diferença. Mas lembre-se do que está escrito na testa dessa prostituta. Babel, a grande, mãe das prostitutas e das obscenidades da terra. Eu sei que uma filha se parece muito com sua mãe.
Eu sei que a Igreja Católica parece muito com sua mãe, mas é apenas a filha. A mulher está embriagada com o sangue do povo de Deus, com as pessoas que testemunham sobre Jesus. Vamos ver o histórico de Israel no livro de Mateus 13. Foi até citado na pregação passada, mas agora vamos ler. Mateus, verso de número 29, capítulo de número 23. Mateus 23, 29. O Senhor Jesus Cristo ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, edificam os túmulos dos profetas, adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, jamais teríamos participado da morte dos profetas. Dessa forma, testemunham contra si mesmo que são descendentes dos assassinos dos profetas. Continuem então, terminem o que seus pais começaram. Veja que Jesus ele está denunciando que os costumes dos fariseus e dos mestres da lei não é oriundo da sua época. Jesus Cristo está dizendo que os pais deles também matavam profetas, também matavam pessoas que testemunhavam do nome de Jesus Cristo. E quando a gente está falando no contexto judaico da história, quando uma pessoa fala os seus pais fizeram isso, a gente não só está se referindo ao pai, a gente está se referindo ao pai, avô, bisavô, tataravô, todos os antepassados. Prova disso é que você vê Daniel orando. Daniel fala assim: nossos pais, Senhor, se rebelaram contra ti. Um salmista, o salmista creio que é Asaf, ele escreve um salmo e ele diz assim: Senhor, nossos pais se rebelaram no deserto contra ti, viram coluna de fogo, coluna de fumaça e se rebelaram contra ti. Nossos pais se rebelaram contra teus profetas, Moisés e Arão. Mas peraí, como é que o salmista Asaf, que é da época de depois de Davi, Asaf, ele foi contemporâneo de Salomão, como é que ele está chamando o povo da época de Moisés de seus pais? É porque no contexto judaico, na cultura judaica, qualquer pessoa que veio antes de você é seu pai na sua família. Por isso que você vê o povo judeu orando no livro de Juízes, falando: os nossos pais se rebelaram no deserto. Por isso que você vê no livro de Jeremias orando: Senhor, o Senhor chamou os nossos pais do Egito. Por isso que você vê o povo na época de Jesus falando o seguinte: Estevão ele fala assim no livro de Atos: o Senhor tirou Abraão, nosso pai, de Ur dos Caldeus e o trouxe à terra prometida. Mas como é que Abraão é pai de Estevão? Se de Abraão para Estevão tem mais de 1000 anos de história. Porque no contexto judaico, qualquer pessoa que venha da sua linhagem antes de você é seu pai, considerado seu pai. Obviamente não é pai de biológico, pai progenitor, mas é pai de avô, de tataravô, e nisso é chamado de pai. Então quando Jesus está falando, vão, terminem o que seus pais começaram, Jesus está chamando à memória não somente o que os pais biológicos dos fariseus fizeram, mas o que aconteceu lá com o profeta Elias, que mataram praticamente todos os profetas do Senhor, quase que todos os profetas do Senhor, Jezabel mandou matar, Acabe concordou. Vamos lembrar do que acontece
na época de Jeremias, onde tentaram matar Jeremias por mais de 2 vezes ou 3 vezes. A gente pode lembrar de Manassés, que matou muitos profetas do Senhor. A gente pode lembrar até mesmo de Abel, o primeiro homem assassinado na Bíblia e na história do mundo também. Vamos seguir lendo o que diz a Bíblia? Verso de número 33, do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 23, verso 33. Diz o Senhor Jesus: cobras, filhotes de cobras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, sábios e mestres da lei. Vocês matarão alguns deles. De fato, vocês os executarão na cruz como criminosos. A outros açoitarão nas suas sinagogas e os perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias ben Berequias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Sim, eu lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. Como eu expliquei, minhas irmãs, que Jesus estava trazendo à memória não somente o que o pai biológico do fariseu fez, ele está chamando a história todinha de Israel, dos antepassados de Israel. Veja aqui que Jesus ele fala: termine o que seus pais começaram. E nessa obra que os pais deles começaram, os pais dos fariseus, Jesus inclui Abel e Zacarias ben Berequias, filho de Berequias. Abel foi o primeiro homem assassinado no Velho Testamento e na história do mundo. Zacarias ben Berequias, filho de Berequias, Zacarias, filho de Berequias, ele foi o último homem assassinado que se tem registro no Velho Testamento. Foi o último homem justo que foi assassinado e que se tem registro no Velho Testamento. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim: do primeiro justo ao último, sobre vocês recairá o sangue desse povo justo. E aí o Senhor Jesus Cristo completa, puxando não só o histórico do povo de Israel, mas especificamente o povo da cidade de Jerusalém, no verso de número 37. Diz o Senhor Jesus Cristo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês se recusaram. Pois muito bem. O Senhor, ele declara o histórico do povo de Jerusalém e o povo de Israel, que não é um histórico de acolher profetas, que não é um histórico de acolher os servos de Deus. E aí vemos o porquê da grande prostituta estar embriagada com o sangue do povo de Deus. E aí vamos ver nos próximos capítulos do livro de Apocalipse que sobre a grande prostituta recai o sangue dos servos de Deus, exatamente como Deus prometeu que aconteceria com Jerusalém. Então não resta dúvidas. E se a gente for analisar não somente o histórico da história, mas o histórico bíblico em si, não somente o histórico de como é a história de Israel, que é um povo que é violento com quem testemunha a respeito de Deus. Se a gente for ver as profecias, o contexto bíblico, a gente vai ver que Israel, o povo de Jerusalém especificamente, é sempre tratado como uma prostituta. Isso não é uma coisa que aparece somente no livro de Apocalipse. Na verdade, a gente está aprendendo que o livro de Apocalipse só repete muitas das profecias que já passaram dos profetas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Citar aqui de mente. Vamos citar aqui alguns profetas que declaram, que representam Jerusalém e Israel como uma prostituta. Temos aqui o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Praticamente a maioria do livro de Ezequiel é só dizendo que Israel é uma prostituta. O livro de Oséias, inclusive Oséias tem que se casar com uma prostituta
para fazer o sinal profético para Israel, porque Israel é tratada como uma prostituta nesses livros. Temos aqui o livro de Miqueias, temos o livro de Sofonias e outros livros mais, que eu não vou lembrar aqui agora, mas na maioria dos livros dos profetas, Israel ela é tratada como uma mulher infiel. Isso que o livro de Apocalipse ele faz, ele mostra a aparência espiritual das coisas, mostra uma besta com vários chifres e várias cabeças, mostra um dragão, mostra uma mulher, uma prostituta. Tudo isso está profetizado e bem escrito em todo o Velho Testamento. Pode ter certeza que até a Nova Jerusalém está escrita no Velho Testamento. A maioria das citações está escrita no livro de Salmos e de Isaías, mas os outros livros, todos eles têm também. Do começo até o fim de Apocalipse, todo o livro ele é profetizado do Velho Testamento.